meus queridos, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então, hoje nós vamos ensinar um pouquinho sobre a parte de dilatação térmica, fazer alguns exercícios para vocês poderem, né, dar uma relaxada aí, né? Então, vamos aproveitar essa aula aí? Vamos lá? Meus queridos, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar nossos exercícios sobre a parte de dilatação térmica, né? Hoje o meu nome é professor Gustavo Trevelho Anselmo e nós vamos dar início à nossa querida aula, né? Vamos lá então, gente, ao som de Bolsuriquim, né? Um violino sonata. Bem, gente, então nesse exercício aqui nós temos um exercício que fala o seguinte para nós. Vamos lá. Diz o seguinte: uma chapa de chumbo tem área de 900 centímetros quadrados a 10 graus Celsius. Determine a sua superfície, melhor dizendo, determine a área da sua superfície a 60 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear médio do chumbo entre 10 e 60 vale esse valor aqui. Então vejam, ele nos forneceu a temperatura, a variação de temperatura e esse coeficiente de dilatação linear, que é essa variação aqui, certo? Ele nos deu essa parte aqui. Então nós vamos ter que calcular agora, né, a área dessa superfície aqui. Vamos dar uma lembrada das nossas fórmulas. Então nós temos o seguinte: ΔL, ΔS e ΔV. Os deltas representam a dilatação, os Os aqui representam os tamanhos inicial, comprimento inicial, área inicial e volume inicial. Aqui representa o coeficiente de dilatação linear, superficial, volumétrico, e aqui representa a variação de temperatura. Existe uma relação entre as dilatações, né? O beta é 2 vezes alfa e o gama 3 vezes alfa, certo? Então, aqui o que ele pede para nós é simplesmente calcular essa área aí. Para calcular essa área, o que a gente vai fazer aqui nesse caso é simplesmente determinar o quanto que a placa cresceu, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui e determino isso, né? Então, nós vamos fazer o seguinte: ΔS vai ser igual quanto é que a placa tem inicialmente, 900, vezes 2 vezes o alfa, então, que é o beta, certo? Então, eu vou fazer 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 27 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura. Vamos lá. Eu sei que a temperatura, ela foi de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius, ou seja, ela passou para 50, certo? Ou seja, ela aumentou 50 graus. E agora você multiplica todo mundo aqui, certo? E agora você vai multiplicar. Então o que nós vamos fazer aqui é simplesmente uma multiplicação, certo? Então nós vamos ter 900 vezes 2 vezes 27 vezes 50. Valor é 2.430.000. Vezes 10 na menos 6. Fechou. E agora voltamos às casas, né? Lembre-se que a gente volta às casinhas, né? De que forma? No caso, 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o valor que a gente tem é ΔS igual a 2,43 centímetros quadrados. Tá aí. Fechou. Analisou. Tranquilo. Quer dizer que essa placa cresceu essa quantidade aqui. Mas veja que ele quer saber a sua área. Vejam, ele quer saber a sua área nessa temperatura aqui. Ele não quer saber o quanto que ela cresceu. Então o que você vai fazer? É só
igualar. Então você vai fazer 900 mais 2,43, ou seja, 902,43 centímetros quadrados. Pronto, fechou. Tá aí. Muito fácil, né? Muito tranquilinho. Então, exercício bem simples e fácil de ser resolvido. Olha aí, gente. Muito facinho. Vamos pegar um outro exercício aqui, gente. Olha lá, ó. Exercício número 2. Ele fala o seguinte para nós aqui, ó. Um sólido sofre um acréscimo de 1% de seu volume ao passar de 10 graus Celsius para 100. Ele pergunta qual o coeficiente de dilatação linear desse cara, né? Então ele pergunta que o seu volume, né? Olha, aqui já temos um segredinho. Ele está falando que o seu volume sofre um acréscimo, certo? Então, lembrando as formas que a gente tem aqui, né? Ó, lembrando as formas que a gente tem aqui, nós vamos trabalhar com dilatação volumétrica, certo? Então, vamos lá. Dilatação volumétrica. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. Nós vamos ter ΔV igual VO gama ΔT, certo? Vamos preparar o terreno aqui para nós, né? O que a gente tem aqui, gente? Eu posso trabalhar da seguinte forma. Esse volume inicial, ele tem um tamanho X, né? E o que ele cresceu, ou seja, o que ele dilatou foi 1% de X. Certo? Como é que é 1% de X na matemática, né? 1% de X é 1 dividido por 100. Ou seja, isso aqui na verdade é 0,01 de X. Beleza? Então, eu tenho isso. É 1% de X, né? Então, quer dizer que ele cresceu esse 0,01 de X. Ok? A variação de temperatura. Vejam, né? A variação de temperatura, ele falou que foi de 10 graus Celsius para 100 graus Celsius. A variação foi 90 graus. Ok? E a gente tem que lembrar que esse gama aqui, né? Ele é 3 alfa. Beleza? Então, só manda bala agora, gente. Vamos lá. Então vai ficar o seguinte: 0,01 de x vai ser igual a x vezes 3 alfa vezes 90. Olha que teta que tá isso aqui, hein? Isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Aqui nós vamos ter corta, x já era, certo? Então nós vamos ter o seguinte: 0,01 é igual a 3 vezes 90, 270 alfa. Só passa dividindo para o outro lado. Vamos ver quanto é que vai dar isso? 0,01. Acho que vai dar um monte de número, quer ver? Olha lá. Alfa igual 0,1234. 1,23437, né? Graus Celsius na menos 1, né? Então o valor que a gente tem é esse cara aqui, né? Então seria o valor que a gente achou de coeficiente de dilatação. Tá aí, ó. Tranquilinho, né? Bem de boa, bem tranquilinho nesse valor aí. Certo? Não tem muito segredo, né? Agora só o que falta pra gente fazer aqui é organizar em base 10, né? Então você teria o seguinte, ó. Base 10, você pode deixar em notação científica ou deixar com ele aqui como número inteiro, você que sabe, ó. Por exemplo, se eu deixar em notação científica, ficaria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar 3,7. Então até aqui, né? Ó, aqui andou 5 casas. Ou
37 vezes 10 na menos 6. Pronto. Resolvido. Esse é o coeficiente de dilatação desse sólido. Beleza, meus queridos? Mais uma questãozinha feita. Show de bola, né? Então, vamos passar para a próxima. Ó, essa aqui é uma questão já teórica. Olha que coisa linda essa aqui. Ela fala o seguinte para nós. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente... Olha aqui, ó, isso aqui vai ser uma coisa importante a gente assinalar. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente o dobro do coeficiente de dilatação térmica do aço. A figura mostra duas peças de um anel feito de um desses metais envolvidos em um disco feito do outro metal. À temperatura do ambiente, os discos são presos aos anéis. Se as duas peças forem aquecidas uniformemente, é correto afirmar. Então veja o que acontece aqui, né? Você tem um anel feito de alumínio com um interior feito de ferro. E aqui você tem um anel feito de ferro com um interior feito de alumínio. E isso aqui é aquecido, né? Então o que acontece? Vamos lá. Como o alumínio ele dilata mais que o aço, né? E colocou aço aqui, mas aqui na verdade a gente pode dizer como ferro. Eles são praticamente a mesma, né? São a mesma liga, né? O aço é uma liga do ferro. Aqui tanto faz, né? Que eu coloquei aqui tá como ferro. O que acontece, né? O que acaba acontecendo? O seguinte, o nosso exercício, né? Ele funciona da seguinte forma. Aço. O que acaba acontecendo? No exercício, o alumínio ele vai dilatar mais. E aqui tem aquele símbolo do material maciço, né? Então, o anel ele se comporta como se tivesse preenchimento aqui. Então, o anel aqui nesse caso, ele vai dilatar, né, como se tivesse material aqui no meio, certo? E como o alumínio dilata mais que o ferro, a tendência é o quê? É esse material se soltar. Por quê? Porque como o aço ou o ferro que está aqui no meio, ele não acaba contendo, acompanhando essa dilatação, esse cara ele se solta, certo? Ele se solta porque o alumínio ele tende a dilatar mais por causa do seu coeficiente de dilatação. Agora, em compensação, o que acontece com esse? Esse cara aqui é o contrário. O disco que está aqui dentro, ele está dilatando. E ele dilata bem mais, ele dilata o dobro praticamente que o aço que está aqui em volta. Só que o aço, como eu falei, ele não acompanha esse crescimento. Então esse cara aqui, a tendência dele é ficar cada vez mais preso. Então o que a gente pode dizer? Que o anel se solta e o disco e o anel se solta, né? O anel de alumínio se solta e o disco, né, de alumínio fica cada vez mais preso. Ou o disco de ferro se solta e o disco de ferro, né, de aço, melhor dizendo, fica cada vez mais preso. Aí você vai ter que ler as alternativas. Apenas o disco de aço se soltará do anel de alumínio. Vamos lá. Apenas o disco de aço se soltará do anel de alumínio. Vamos ver. Apenas o disco de alumínio se soltará do anel de aço. Não. Os discos se soltarão dos seus respectivos anéis. Não. Os discos se permanecerão presos sem soltar por maior que seja o aumento de temperatura. Não. Os metais entrarão em fusão antes de nada a ver. Então, alternativa correta, alternativa A. Beleza? Então é isso que acontece aqui. Ok? Vamos lá.
Próxima questão. Isso aqui é uma questão agora de dilatação térmica de líquidos. Olha lá, gente. Dilatação térmica de líquidos. O que a gente tem aqui? Uma questão da UFSCar. Com motores mais potentes, caminhões com duas carretas têm se tornado mais comum nas estradas brasileiras. Antes de iniciar o transporte de combustível, os dois tanques inicialmente vazios se encontram a uma temperatura de 15 graus, bem como os líquidos naqueles que seriam derramados. No primeiro tanque foram despejados 15 mil litros de gasolina, e no segundo tanque, então nesse tanque foi despejado 15 mil, e no segundo tanque 20 mil de álcool. Durante o transporte, a forte insolação fez a temperatura interior dos tanques chegasse a 30 graus Celsius, ou seja, passou de 15 para 30. Dados: gasolina, coeficiente de dilatação volumétrica, esse valor. Dados, álcool, coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, esse valor aqui. Então, beleza. Aí vai a pergunta. Considerando desse momento o carregamento até a chegada de destino, determine a variação de volume de gasolina e de álcool, e depois vem outras perguntinhas aqui. Mas vamos tirar os dados aqui importantes aqui primeiro. Então a primeira pergunta que ele fala, é que nós temos o seguinte: existe as temperaturas envolvidas, certo? Que são essas aqui. E nós temos, nesse caso, 15 mil litros de gasolina, 20 mil litros de álcool, e isso aqui representa os seus coeficientes de dilatação. Então, nós vamos ter que primeiro fazer essa parte aqui, A fórmula que nós vamos usar aqui, pessoal, é volume, certo? É isso aqui. Não tem o que fazer, Todo líquido você sempre irá trabalhar com dilatação volumétrica. O líquido não faz sentido a gente trabalhar com dilatação superficial ou linear, porque líquido, a gente não tem duas ou uma dimensão, apenas três, certo? Então nós vamos tirar os dados daqui, ó. Vamos lá. Então eu vou fazer por partes. Então vou colocar aqui gasolina, certo? E nós vamos fazer aqui, ó. Então, volume inicial de gasolina, 15 mil. Certo? Coeficiente de dilatação da gasolina, tá aqui, ó, 9,6 vezes 10 a menos 4. Variação de temperatura, bem, ele foi de 15 graus Celsius para 30 graus Celsius, ou seja, a variação foi 15, certo? Você vai calcular isso aqui. E depois nós vamos fazer a mesma conta com álcool. Certo? O álcool, o que nós vamos ter aqui? O álcool nós teremos volume inicial 20 mil litros. Gama da gasolina, olha lá. Gama da gasolina, 20 mil litros de álcool. Coeficiente de dilatação da volumétrica da gasolina, 3,3. Certo? Então, 3,3. E a variação em temperatura, 15 graus Celsius para 30 graus Celsius. Ou seja, a variação, de novo, foi de 15. Certo? E aí, ó. Beleza. Então, vamos lá. Resolvendo a questão aqui, então. Então, vai ficar o seguinte. ΔV igual 15 mil vezes 9,6 vezes 10 na menos 4 vezes 15. E agora multiplica o povo aqui. Palmas para a Bolsequim. 15 mil vezes 9,6 vezes
15. Olha o valor que deu. Deu 2.160.000. Vezes 10 na menos 4. Certo? Então deu isso aqui. O que você vai fazer? Volta 4 casas, né? Porque aqui são 4, volta 4. 1, 2, 3, 4. Então, o que dilatou dessa gasolina foi 216 litros. Bastante, né? Vejo, de 20 mil litros dilatou 216 litros. 15 mil litros dilatou 216 litros. É bastante. Dá para encher 4 tanques do meu Monza, hein? É bastante, hein? Aí, ó, já dá para economizar uns 800 pila. E lembrando que nós estamos em maio de 2020. Bem, aqui é a mesma coisa, ó. Vai ficar o seguinte. Delta V. Então vai ficar o seguinte. Delta V é igual a 20 mil vezes o 3,3 vezes 10 na menos 4 vezes 15. Então, se você fizer aqui na calculadora, né, nós vamos ter o seguinte: 20 mil vezes, só arrumar esse fio aqui que está atrapalhando. Aqui. 20 mil vezes 3,3 vezes 15. 990 mil vezes 10 a menos 4. Ou seja, se você voltar agora as 4 casinhas, né, o que nós vamos ter aqui é 99 litros de álcool. Beleza, meus queridos? Tá aí, ó. Questão fechadinha. E agora, nesse outro exercício aqui, na parte B desse exercício da UFSCar, ele pede o seguinte para nós: qual deveria ser a capacidade dos tanques de transporte de combustível para que a carga não transborde? Então, é muito simples essa questão, né? Ele fala o seguinte, ó, vamos lá. No caso da gasolina, você sabe que a gasolina, ela tem 15 mil litros. E ela dilatou 216 litros, né? Então você teria, na verdade, o seguinte: aqui seria o volume inicial e aqui seria a dilatação que ela ocorreu. Ou seja, a capacidade, no caso, seria de 15.216 litros. Ou seja, aproximadamente, né, 15.220 litros de combustível, certo? Se fosse do caso do álcool, o que a gente teria? Nós teríamos o 20 mil litros e o 99 litros, né? Que seria quem? O volume inicial e o ΔV, certo? Que nesse caso vai ser 20 mil e 99 litros, ou seja, aproximadamente 20.100 litros. Fechou, né? Questão muito tranquila de ser feita aí. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado do exercício e que novas ideias surjam aí ao longo do tempo, ok? Obrigado e até mais!